Josiane, sou estudante do curso de Licenciatura em História na Uninter. Estou na fase final do meu curso, realizando o meu último estágio no ensino médio. E por conta do Covid-19, as escolas públicas e particulares estão fechadas, somente com atividades online com os alunos. E por conta dessa situação, a Uninter permitiu que os alunos que estivessem na fase final de curso realizassem o seu estágio online, por via internet. E hoje eu estou fazendo a gravação da minha videoaula, em que o tema que eu escolhi é sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico, que durou 10 anos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Ela teve início em 1789 e durou 10 anos. Mas antes de falar da Revolução Francesa, vamos primeiramente entender o que estava acontecendo na França, para sabermos o porquê que os povos se revoltaram, né? A França estava vivendo um antigo regime e era um governo onde o rei tinha todo o poder e era um governo que estava passando uma crise econômica gravíssima. O clero e a nobreza não pagavam impostos, eles já tinham se envolvido em algumas outras guerras e havia perdido, e eles estavam muito endividados. E as pessoas, com tudo isso, estavam passando fome. Então as pessoas começaram a tentar emplacar mudanças, e o rei, inclusive, tentou se reunir com os estados gerais e se reunir com a nobreza e com o clero e com os representantes da população para tentar discutir essa questão, né? Para ver o que podia ser feito e para fazer uma reforma fiscal na França. Mas acabou que deu errado e o próprio rei dissolveu essa reunião. E acabou que o pessoal do terceiro estado, os representantes da população que estavam lá, eles formaram a chamada Assembleia Constituinte e decidiram que não dava mais, que a França ela precisava de uma Constituição e precisava mudar a situação. E nisso tudo, em 1789, foi o ano em que foi considerado que começou a Revolução Francesa. Porque no dia 14 de julho vai ter a chamada queda da Bastilha. A Bastilha ela era uma prisão antiga que tinha na França e era um grande símbolo do absolutismo. E o fato da população ter tomado a Bastilha foi um grande símbolo da queda e do início da queda do absolutismo. E depois, em 1789, teve a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento que trazia vários ideais iluministas e vários ideais liberais. Era um documento que trazia justamente a ideia que as pessoas tinham que ser iguais, as pessoas elas tinham que ter direito à propriedade privada, um documento que ia contra o governo do antigo regime e que tinha que dividir o governo na França. As liberdades individuais, as pessoas tinham direitos civis e outros tipos de coisas. E esse documento não só foi importantíssimo para a França, mas ela influenciou também toda a sociedade ocidental, inclusive foi uma grande influência para o Brasil também. A partir daí, também vai ser feita a Constituição Civil do Clero, onde a França vai começar a separar o Estado da Igreja. E em 1791 vai ser feita finalmente a primeira Constituição da França, que vai fazer da França uma monarquia constitucional, e o reino de Dom XVI ele continua na França, continua no governo, mas ele tende a obedecer à Constituição. E a Constituição ela vai começar a se instalar na França à vontade da burguesia, os desejos que os burgueses tinham em relação ao governo francês. E a partir daí vai começar a monarquia constitucional.
entre 1792 e 1793, onde em 1792 vai ter a proclamação da República e ainda por cima o rei vai tentar fugir da França. Ele vai tentar tomar o poder e vai tentar fazer entre outras coisas. E aí o que vai acontecer é que o rei ele vai ser julgado por traição, porque o rei estava conspirando com outros países para tirar o poder e o domínio da França. E acabou que o rei ele foi guilhotinado. O rei ele foi morto em 1793 e a partir daí começa o período da Convenção, que foi o primeiro a República Girondina, onde os girondinos tomaram o poder na França, e depois a República Jacobina. Os girondinos eles eram o povo da direita, eles eram burgueses ou antigos nobres, eles eram a favor de reformas burgueses e eles achavam que a população não tinha e não deviam conquistar tudo. O que eles estavam querendo, eles eram bem mais conservadores e já os jacobinos eram a favor de várias reformas, queriam que o povo tivesse direito de votar na França e entre outras coisas, e aquela coisa toda. E a partir disso, eles vão começar a brigar, só que os girondinos vão perder o poder. E em 1793 vai ser começada a República Jacobina. Os jacobinos vão tomar o poder, vão colocar uma nova Constituição. Essa Constituição é importantíssima por trazer o voto universal. E a partir de 1793, todo mundo pode votar na França, independentemente da renda, independentemente de qualquer outra coisa. Mas os jacobinos eles vão falhar muito, porque eles vão começar o período do terror, onde, primeiramente, o líder dos jacobinos, Maximilien de Robespierre, ele vai começar a perseguir todos e qualquer pessoa que vai contra a Revolução Francesa. E o período justamente é chamado de terror, porque ele matou um tanto de gente nesse processo. Justamente por causa dessa matança toda, os jacobinos eles vão acabar perdendo o apoio. E em 1794, o líder deles, né, Robespierre, ele vai ser morto e guilhotinado pelos seus próprios colegas. E em 1795 vai ter início ao período do Diretório, que vai ser a última fase da Revolução Francesa, quando os girondinos vão tomar o poder e eles vão ter um governo absolutamente tranquilo. Eles vão retomar o voto censitável, ou seja, o voto dependendo da renda da França, só que a Revolução Francesa a gente considera que ela acaba em 1799, porque o Napoleônico Bonaparte, que era um militar francês, ele vai acabar voltando atrás com várias coisas francesas que trouxe, mas é considerado que acabou por aí. Mas o importante é lembrar que o diretório que os girondinos fizeram foi uma coisa muito importante. Foi realmente constitucionalizar, foi realmente pôr em prática, consolidar, né, todos os desejos da burguesia, principalmente no que diz respeito à propriedade privada, à igualdade entre as pessoas e tudo mais. Então esse é um breve resuminho, né, sobre a Revolução Francesa. E depois o professor, né, ele vai ver os objetivos, vai propor para os alunos, né, quais são os fatores, né, analisar os fatores que houve, né, que contribuíram, que houvesse na Revolução Francesa, entender os motivos da insatisfação da população, né, que foi o que foi dito no texto, né, proporcionar uma reflexão ao conceito de liberdade, igualdade e fraternidade proposta na Revolução, né? E também identificar as características que marcaram a Revolução Francesa. E com tudo isso, é também proposto para os alunos
para eles fazerem uma aprendizagem, fazer uma linha do tempo e propor a eles, né, a todos esses objetivos aí, que são, né, o que marcou, a insatisfação, né, da população, e ver todos os, né, as características da Revolução Francesa mesmo. Bom, esse é o meu plano de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um pouquinho assim extenso, né? Porque eu quis explicar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, né? Só que ela é bem mais extensa, né? Se você for ver ela bem detalhadamente, porque aconteceu muitas e muitas coisas, né? É muito difícil, né? Fazer assim uma aula, né? Uma videoaula, né? Explicando, né? Porque não é fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.